Boa noite aos irmãos. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as épocas, possa hoje nos proporcionar a sua paz. Antes das nossas reflexões, alguns agradecimentos aos companheiros que administram a condução desta casa e desta forma são responsáveis por eu estar aqui. Um trabalho memorável e fazer parte dele muito me honra. Quando olhamos à nossa volta e vemos um mundo com uma necessidade de transformação moral de tal grandeza, e vemos as pessoas se reunirem para falar de Jesus ou das coisas atinentes à vida maior, é sempre uma oportunidade especial. Agradeço aos trabalhadores, ao amigo que me precedeu com a música, porque é melhor que o silêncio, só a música. A minha companheira, que abre mão dos seus compromissos pessoais por aqueles outros por mim abraçados. Mas vamos trabalhar. Faziam 400 anos que Israel não tinha um profeta. A boca da imortalidade calou a sua voz, e aquele povo, considerado escolhido, mergulhou na mais profunda angústia da sua história. Na chamada cidade sagrada de Jerusalém, havia uma construção chamada de Torre Antônia, que tinha a finalidade de observar os sacerdotes no templo, para que tudo ficasse sob os olhos do imperador. O Império Romano destendera tentáculos, dominando toda aquela parte do Oriente, como também de todo o mundo conhecido. A intriga e a maledicência caminhavam de mãos dadas, ao lado da injúria e da traição. As características naturais dos homens de espírito pigmeu na luta contra os grandes gigantes do ideal. E foi justamente dentro deste cenário, nesta altura da história, que houve o surgimento de um homem tão grande, mas tão grande, que seu nascimento mudaria toda a estrutura da terra. Um homem tão grande, mas tão grande, que segundo o historiador Ernest Renan, Jesus foi maior do que a história, porque a história não coube nele. A história adequou-se a ele, porque depois do seu nascimento, todos os acontecimentos seriam marcados como antes ou depois dele. Um homem tão grande e portador de uma estranha moral, que era estranha naquela época como é estranha até hoje. Ele dizia que nós deveríamos amar até mesmo aos nossos inimigos. E se essa estrutura de pensamento nos causa estranheza até hoje, imaginemos naquela época. Um homem tão grande e portador dessa estranha moral que atendia a todos, tanto as necessidades do corpo como aquelas outras da alma. E não demorou muito para que se começasse a correr a notícia de boca a ouvidos que em Jerusalém agora existia esse estranho homem, esse estranho rabi, que caminhava atendendo as pessoas, atendendo-lhe as necessidades todas, porque naquela época, como é ainda hoje, Jesus é resposta para todas as indagações da alma humana. Onde ele estava, sempre um pequeno grupo de pessoas estava em volta dele. Todos queriam tocá-lo, ouvi-lo, ouvir as suas palavras, os seus consolos, falar das suas misérias pessoais, e Jesus atendia a todos.